Muito bem, então hoje é a última aula dessa introdução a partículas idênticas. Eu vou retomar um pouquinho da aula passada e teve uma parte final ali que ficou corrida, eu quero fazer com um pouco mais de detalhe. A gente vai fazer algumas aplicações simples para fechar esse tópico. Então, qual que era o lance aqui do... Deixa eu só arrumar isso aqui. Qual que é uma das motivações que nós demos para fazer esse tratamento de partículas idênticas? Uma das coisas que a gente viu é o seguinte: se você tem duas partículas de spin meio em estados opostos, né, uma com spin mais, outra com spin menos, o estado mais geral que parece descrever esse sistema é esse estado φ aqui. É uma combinação linear da partícula 1 para cima e a 2 para baixo, mais o inverso, né? Nos dois casos, você tem uma partícula para cima, uma partícula com spin para baixo, e esses coeficientes alfa e beta, então, podem ser arbitrários, né? Então, isso aqui seria o estado geral para descrever essa situação. No entanto, quando a gente calcula a probabilidade de medir Sx nas duas partículas, né, e obter o resultado mais e mais, essa probabilidade, né, então a gente constrói o estado mais na representação x, faz o produto escalar com φ, toma módulo quadrado. Essa probabilidade dá 1/4 de alfa mais beta ao quadrado. Então, se a gente prepara um estado físico com uma partícula de spin para cima, duas partículas idênticas, uma com spin para cima, a outra com spin para baixo, o resultado da medida do Sx parece depender de alfa e beta, e alfa e beta podem ser arbitrários, então isso não faz muito sentido, né? Então, se a gente prepara um estado desse tipo e faz uma medida de Sx nas duas partículas, isso vai dar um certo número que vai determinar quem é alfa e beta, né? Qual que é o alfa e beta que a realidade, né, que a natureza vai dar para a gente? Será que tem uma escolha correta de alfa e beta? E a gente vai ver que tem, né? Isso vai depender da partícula ser um férmio ou ser um bóson. Então, o que a gente fez na aula passada? A gente desenvolveu uma teoria, um formalismo de operadores de permutação para conseguir criar estados que sejam simétricos por troca de partícula ou antissimétricos por trocas de partícula. Isso, assim, por enquanto, é só um formalismo, né, que a gente vai usar daqui a pouquinho para fazer esse postulado de simetrização, que é o que vai concordar com as medidas observadas. Então, aqui eu já vou fazer o resuminho aqui para 3 partículas, que é o que a gente estava... eu fiz primeiro para 2, depois fiz para N, né, sempre ilustrando para 3. Então, qual que é a ideia? Primeiro, você escolhe uma base de estados do sistema de 3 partículas. Então, como que a gente faz isso? Você pega um operador de uma partícula qualquer, então você tem um operador U e um conjunto de estados UI de uma partícula, né? Então, como ilustração, eu estou sempre pensando nesse problema. Imagina que você tem um poço de potencial, você tem os níveis de energia aqui, e nesse sistema, então, de uma partícula, agora você cria uma base onde você coloca uma partícula num certo estado, outra partícula aqui, outra partícula que pode ser no mesmo ou no outro. Então, você pode distribuir as suas N partículas nesses estados de uma partícula. Quando você varia todo o I, o J e o K, você faz todas as combinações possíveis de alocação das partículas nos níveis, você gera uma base de estados no sistema de 3 partículas. E aí a gente definiu, então, esses operadores de permutação. Deixa eu abrir aqui. Então, essa descrição o Gustavo está perguntando, parece uma descrição de energia média. Então, eu vou comentar um pouco sobre isso. Nós vamos voltar, então, a falar desse sisteminha um pouquinho mais para frente, mas, por enquanto, esse operador
pode ser qualquer coisa, né? É só a gente criar uma base, né? Quando a gente está tratando de uma partícula, você pega um operador hermitiano qualquer, os seus autoestados formam uma base e você pode escrever qualquer estado nessa base. A ideia é que eu vou estender essa base de uma partícula para N partículas, e isso aqui deve constituir uma base também para eu descrever o sistema, né? No sentido de que, para uma partícula, qualquer estado eu poderia descrever, então, como uma combinação linear desses estados de base. Para 3 partículas, o estado de 3 partículas ele pode ser escrito como uma combinação linear de IJK, CIJK, 1UI, 2UJ, 3UK. Então, se eu fizer isso aqui forma uma base, qualquer estado eu poderia descrever nessa base em princípio. E a gente introduz, então, esses operadores de permutação que faz a troca de partículas, mudam as partículas, né? Troca uma partícula com a outra nesses estados. Então, a regra desses operadores é assim, uma permutação NPQ, nesse estado aqui, ela troca o 1 vale N, o 2 você troca por P e o 3 você troca por Q, né? Então, só para recordar, 3, 1, 2, nesse estado, 1UI, 2UJ, 3UK, 3UK, fica, então, 3UI, 1UJ, 2UK. Né? Que aí a gente pode reordenar, colocar um primeiro, 1UJ, 2UK, 3UI. Muito bem, a gente viu uma série de propriedades desses operadores. Eu vou recordar algumas delas aqui e eu vou mostrar algumas propriedades que eu acabei não tendo tempo na aula passada. Então, primeiro, esse conjunto de permutações forma um grupo. Né? O P123 é a identidade, onde você não troca ninguém. O produto de duas permutações é sempre uma permutação, isso é meio, acho que, evidente. Cada permutação tem uma inversa, né? Se você permuta alguma coisa, dá sempre para despermutar e voltar para trás. Então, cada permutação tem uma outra permutação que desfaz aquilo que você fez. Então, aqui tem 2 exemplos. E o grupo é não comutativo, né? A ordem das operações importa. Então, se você fizer P312, P132, isso é diferente de inverter, fazer primeiro a 132 e depois a 312. Então, genericamente, as permutações não comutam. Essas aqui são propriedades importantes. Então, primeiro, se você tem duas permutações diferentes, a P-beta e a P-beta', não adianta, se você multiplicar ambas por um certo P-alfa, elas continuam distintas. Né? Então, se P-beta é diferente de P-beta', não adianta eu multiplicar isso por uma outra permutação, que eu não vou conseguir torná-las iguais. Né? Isso aqui, eu vou mostrar essas coisas um pouquinho melhor aqui. Então, imagina que eu tenho P-beta diferente de P-beta', são duas permutações distintas, e eu encontro uma outra permutação alfa, tal que esse produto seja igual a esse produto. Então, isso aqui leva a uma contradição, isso não pode acontecer. Por quê? Porque se eu multiplicar por P-alfa a menos 1 à esquerda, né, se isso fosse verdade, eu multiplicaria pela inversa do P-alfa, isso aqui dá 1, sobra P-beta, isso aqui dá 1, sobra P-beta', e eu teria que P-beta é igual a P-beta', o que não é, por hipótese. Então, se elas forem diferentes, elas se mantêm diferentes para a aplicação de um P-alfa. Por que é isso importante? Pela propriedade 6 aqui. Então, se eu pegar o meu conjunto de permutações, né, a P123, P312, etc., todas as permutações, o conjunto das permutações, e multiplicar cada uma delas por um P-alfa,
eu reobtenho o conjunto de novo, porque cada produto desse vai ser distinto. Então, como essas duas permutações são distintas, ao multiplicar por um P-alfa, eu tenho duas permutações distintas também. Então, a multiplicação por P-alfa muda cada permutação por uma outra, todas elas distintas, e, portanto, eu gero novamente o conjunto das permutações, só que numa ordem distinta. Finalmente, as permutações inversas, o conjunto das permutações inversas também gera o conjunto, é igual ao conjunto das permutações. Então, se eu pegar a inversa de cada uma, a inversa de cada permutação é uma outra permutação e elas são todas distintas. Então, como é que eu mostro esse item 7? A demonstração aqui é o seguinte, que as permutações, elas são unitárias, né? Isso nós mostramos na aula passada, que o produto P-alfa com seu conjugado é 1. Então, a permutação, deixa eu ver como é que eu vou mostrar isso aqui. Tá. Deixa eu mostrar isso aqui de um outro jeito primeiro, que é mais simples. Então, o que é importante de mostrar aqui? Que cada permutação inversa, eu tenho P-alfa e P-beta, né? Duas permutações distintas aqui. Deixa eu... Então, pega dois elementos do grupo que são distintos. Eu quero mostrar que a inversa desses caras também é distinta. Tá? Se eu mostrar que cada inversa é diferente da outra, então cada inversa é uma permutação distinta e eu tenho todas as permutações, então, gerando o grupo de novo. Como que eu mostro isso? Ora, é a mesma coisa. Suponha que a inversa de alfa seja igual à inversa de beta, né? Que existam duas permutações que tenham a mesma inversa. Então, o que acontece? Eu multiplico aqui por P-alfa dos dois lados. Aí eu obtenho 1 igual a P-alfa, P-beta menos 1. Agora, eu multiplico dos dois lados por P-beta. Eu multiplico à direita, né? Aqui, como é 1, tanto faz. Então, aqui vai dar P-beta menos 1, P-beta é 1, e dá P-beta igual a P-alfa, o que é uma contradição. Tá? Então, se P-beta for diferente de P-alfa, as inversas têm que ser distintas também. Tá? Então, cada operador tem uma inversa que é diferente da inversa do outro. E o conjunto das inversas, portanto, geram as 6 permutações diferentes que eu tenho no caso de 3 partículas. Tá? Então, por que a gente está falando tudo isso? Porque isso aqui vai ser importante para algumas propriedades aqui mais para frente. Então, na aula passada, a gente também falou sobre transposições, né? Então, o que são transposições? São permutações onde você troca só um par de partículas. Então, por exemplo, aqui, que você deixa 1 no lugar, troca 2 com a 3, isso é uma transposição. Aqui a gente deixa 2 no lugar, troca a 3 com a 1. Então, o que acontece é o seguinte, toda permutação você pode obter fazendo troca de 2 partículas. Você troca duas, até que você tenha a troca que você quer. Então, toda permutação é um produto de transposições. Essa decomposição não é única, existe mais de uma maneira de fazer trocas de 2 partículas para chegar na permutação que a gente quer. Está aqui um exemplo. Mas o que acontece é o seguinte, o número de transposições que você precisa para chegar onde você quer é sempre par ou sempre ímpar. Tá? Então, uma vez que você chegou no seu resultado, você pode pensar assim, eu cheguei no resultado que eu quero, agora eu vou trocar uma partícula com a outra e destrocar de novo. Certo? Isso é uma operação que não faz e desfaz a mesma coisa e envolve um par de transposições, fazer e desfazer. Então, se você chegou onde você quer com um número ímpar de transposições, qualquer outra forma que você queira fazer essa troca de partículas vai ter que ser ímpar também.
Tá? Eu não vou demonstrar isso, acho que é mais ou menos intuitivo, mas então o número de transposições de uma permutação é sempre par ou é sempre ímpar. E isso vai definir a paridade dessa permutação. Tá? Então, se o número de transposições de uma permutação é par, então tem que fazer um número par de troca de partículas para chegar onde eu quero, a paridade dessa permutação é 1, se não, se for um número ímpar, é menos 1. Então, tá aqui. A última coisa, deixa eu ver, isso aqui eu acho que eu cheguei a mostrar a aula passada, deixa eu só pegar aqui nas minhas notas aqui para ver onde é que eu estou. Isso, que é o seguinte, quando eu tenho uma transposição, lembra que no caso de duas partículas, a gente só tinha duas permutações, a identidade, que é o próprio P12, e a P21, que troca a partícula 2 com a partícula 1. Nós mostramos lá no N igual a 2 que esse cara aqui, ele é hermitiano e ele é unitário também. P21 mais P21 é 1. Por que é hermitiano? Porque a gente usou a regrinha de que define o operador hermitiano e viu que a ação desse cara é a mesma ação desse, então eles são iguais. E dado isso, obviamente ele é hermitiano, né? Porque se eu multiplicar aqui por P21, vai ficar P21 ao quadrado. P21 ao quadrado é identidade, né? Porque eu faço e desfaço. Então, não faço nada e, portanto, o produto aqui, P com P+, é sempre a identidade. E isso vale para qualquer que seja a transposição. A transposição é sempre uma troca de duas partículas. Então, trocar duas partículas e fazer isso de novo é sempre a identidade, né? Qualquer transposição ao quadrado é identidade. Então, transposições... Deixa eu abrir um slide aqui. Então, uma transposição, né, como, por exemplo, a 1, 3, 2, quando eu troco a 3 pela 2, ela é hermitiana, porque é como se eu estivesse simplesmente tratando de um problema de duas partículas, só a 3 e a 2, a 1 não estou fazendo nada com ela, e ela é unitária também. P132, P132 igual a 1, né? Porque se eu multiplicar pela P132, o quadrado dela é 1, é fazer e desfazer, e eu chego na unitária. As permutações, em geral, elas não são hermitianas, mas elas são unitárias. Como que eu mostro que qualquer transposição é unitária? Tá? Eu tenho que fazer esse formalismo porque é importante para um ponto que a gente vai precisar, que é a definição dos operadores de simetrização. Então, a gente tem que passar um pouquinho por essa álgebra aqui. Né? Então, por que uma transposição qualquer é sempre unitária? Como é que a gente mostra isso? Qualquer que seja a transposição, isso aqui dá 1. Então, a ideia é o seguinte, eu escrevo essa transposição, essa permutação, em termos de transposições. Então, eu vou fazer um exemplo aqui para ficar mais claro de a gente ver, ficar mais concreto. Eu vou pegar essa daqui, ó, a P312, ela pode ser escrita como 132 e 213. Então, 132, que é uma transposição, 3 com 2, vezes a 213. Okay? Vezes a 213. Então, aqui eu troco a 1 com 2, então isso é uma transposição. E aqui eu troco a 3 com 2, é uma transposição também. A 1 fica fixo ou a 3 fica fixo. Então, muito bem. Quem que é o conjugado hermitiano desse cara?
O conjugado hermitiano de um produto é sempre você tomar o conjugado hermitiano das partes na ordem inversa. Certo? Então, se eu multiplicar agora uma pela outra, 2, isso vai dar P132, P213, vezes esse cara aqui. Então, aqui ó, eu tenho o produto de duas transposições. Então, a partícula 3 está fixa, estou trocando só 1 com 2, e esse cara é unitário. É uma transposição, as transposições são unitárias. Então, isso com isso é 1. Sobra os externos, que também é uma transposição. A partícula 1 está fixa, só estou trocando a 2 com a 3. Então, isso com isso dá 1 também. Então, essas operações elas são unitárias. Isso vai ter uma implicação aqui para a gente daqui a pouco. Tá, então, essas operações de transposição, elas formam um grupo, elas têm uma série de propriedades interessantes, né? A inversa, se eu calcular a inversa de cada uma, isso retorna para mim o mesmo grupo. Se eu multiplicar todo mundo pela mesma permutação, eu retomo também todos os elementos do grupo, e assim por diante. Tem essa coisa de eu poder decompor uma transposição, uma permutação num produto de trocas de duas partículas, e o número de trocas define a paridade dessa operação. Então, muito bem. Então, finalmente, eu vou definir estados que têm simetria por permutação de partículas. Então, um estado vai ser totalmente simétrico se para qualquer troca de partículas que eu fizer, eu obtenho de volta o mesmo estado. Então, qualquer permutação das partículas sobre esse estado dá a mesma coisa. Então, ele é totalmente simétrico por troca de partículas. E a definição do que é um estado totalmente antissimétrico é o seguinte: se eu fizer uma permutação P-alfa nesse estado, o resultado vai ser a paridade da permutação vezes o estado. Então, se for uma permutação par, eu não mudo. Se for uma permutação ímpar, eu troco o sinal. E isso tem que valer para todo o P-alfa. Tá? Então, essa é a definição do estado simétrico e antissimétrico. Vejam que para n igual a 2, a gente tinha um estado simétrico, era quando P21 psi era o próprio psi, ele é simétrico pela troca, e o estado era antissimétrico se eu trocando as partículas, eu trocava o sinal. Aqui eu tenho várias permutações. Como aqui a permutação é uma transposição, eu só troco 1 com a 2, ela tem paridade menos 1, né? Ela é uma transposição, então o sinal é menos. Para mais partículas, eu tenho mais opções, então a definição completa é essa daqui. Eu respeito a paridade da permutação para cada permutação. Muito bem. Então, vamos lá. Então, dado esses estados, dadas essas definições, como que eu construo estados totalmente simétricos ou totalmente antissimétricos? A gente vai construir isso a partir de operadores de simetrização e antissimetrização. Então, novamente, quando a gente fez para duas partículas, o S era esse cara aqui, era 1 mais o operador de troca. 1 é o próprio P12, né? É não fazer nada. E o operador de antissimetrização era esse daqui. Agora, é uma generalização disso, então o S é uma soma de 1 sobre n fatorial de todas as permutações, e o A é uma soma onde a gente tem a paridade aqui na frente. Então, no caso de duas dimensões, né, de duas partículas, o epsilon é menos, só tem esse cara aqui, mas em geral é mais complicado. Então, vamos lá. Últimas definições e propriedades aqui, antes da gente voltar para a física do sistema. Então, primeiro, o S ele é hermitiano. Então, como é que a gente mostra isso? Vamos mostrar algumas dessas aqui. Deixa eu abrir aqui.
para a gente ver qual que é a ideia dessas demonstrações. A ideia é sempre muito parecida, mas não é muito trivial, né? Então, por que o S é hermitiano? Então, o S mais é 1 sobre N fatorial, soma de P alfa mais. As permutações, em geral, não são hermitianas, certo? Então, eu não posso substituir o P mais alfa por P alfa. Elas são unitárias, né? Então, P alfa mais, em geral, é diferente de P alfa, mas elas são unitárias. P alfa mais P alfa igual a 1. Então, o P alfa mais é a inversa do P alfa, certo? Pega essa equação, multiplica por P alfa menos 1 dos dois lados, e você vai ter P alfa mais é a inversa do P alfa. Então, essa equação aqui, eu posso escrever assim, ó, soma sobre todas as permutações do inverso de cada permutação. Ora, o que é isso aqui, né? Isso aqui por exemplo, né, o P123 a menos 1, o P132 a menos 1, é todas as permutações inversas, é o conjunto dos inversos das permutações. Mas nós mostramos aqui atrás, né, onde é que está? Que o conjunto dos inversos é o próprio conjunto. Cada inverso é uma permutação, e eu gero o grupo novamente com as inversas. Então, esse cara aqui é a identidade, então a sua inversa é ela mesma, é o P123. Isso aqui é uma permutação, 3, 2, 1, então a inversa dessa também acontece de ser ela mesma, mas cada uma dessas inversas vai gerar uma permutação e eu gero aqui a soma das permutações totais de novo. Então, isso aqui eu posso substituir por soma em alfa de P alfa. Porque as 6 inversas me geram as 6 permutações novamente, e, portanto, S é hermitiano. Tá? A mesma coisa acontece com o A mais, essa aqui eu deixo como exercício, eu vou demonstrar algumas outras aqui. Essa de baixo, né, eu vou demonstrar essa segunda propriedade por caso antissimétrico. Se eu pegar o conjunto, se eu pegar o S e multiplicar por um P alfa zero qualquer, multiplico por qualquer permutação, isso me dá, de novo, o próprio S. E aqui, a demonstração aqui vamos fazer essa demonstração primeiro, que ela é mais fácil, depois eu faço por caso antissimétrico também. Por que eu posso pegar o S e multiplicar por um P qualquer, e isso continua dando S? Porque, então, aqui o S é a soma dos P alfa. Eu multiplico por um P alfa zero. P alfa zero vezes P alfa, então, novamente, aqui eu tenho cada permutação e cada uma delas eu estou multiplicando por um P alfa. E aí a gente vai lá para trás para aquela propriedade que a gente mostrou aqui, ó. Se duas permutações são diferentes, ao multiplicá-la por um P alfa qualquer, o produto continua diferente. Então, essa é a ideia dessa demonstração também. Cada um desses caras aqui vai dar uma permutação diferente. Então, das 6 permutações que eu teria para 3 partículas, eu vou gerar novamente 6 permutações diferentes, que, portanto, é o próprio conjunto das permutações. Então, isso aqui eu posso escrever como uma soma de alfa', P alfa', e eu vou ter o mesmo conjunto de permutações que eu tinha originalmente, e, portanto, isso aqui é o próprio S. Então, não altera o operador de simetrização. No entanto, se eu fizer isso com o operador antissimétrico, dá uma diferença. Vamos fazer essa conta aqui para ilustrar. Então, imagina que eu faço isso agora com o operador A. O A agora, eu tenho uma soma com a paridade da permutação aqui na frente. Epsilon alfa, P alfa, e eu vou multiplicar tudo isso por um P alfa zero fixo. Então, como é que eu resolvo esse problema? Então, primeiro,
eu vou multiplicar tudo por epsilon alfa 0 ou epsilon alfa 0, porque isso é sempre 1, certo? Ou epsilon é 1 ou é menos 1, o produto de duas é 1. Então, faço essa multiplicação, deixo um desses caras aqui para fora e o outro eu coloco aqui para dentro. P alfa, vamos pôr P alfa 0, P alfa, só para ficar na ordem certa aqui. P alfa 0, P alfa. Tá aqui. Então, agora, novamente, o produto de alfa 0 com P alfa é uma certa permutação de alfa' e elas são todas distintas. Qual que é a paridade do P alfa'? Ora, se o P alfa, imagina que o P alfa é um produto de algumas transposições. Tem uma certa transposição, tem uma outra transposição, tem uma outra transposição. Imagina que o P alfa são 3 transposições e o seu alfa é menos 1. O P alfa 0 também, por exemplo, pode ser escrito como produto de 2 outras transposições. Então, o epsilon alfa 0 é 1. Então, qual que é o alfa do produto das duas permutações? O produto das duas é eu fazer essas 3 permutações e depois fazer essas duas, certo? O P alfa', que é o P alfa 0, P alfa, é T1', T2', T1, T2, T3. Qual que é a paridade dessa permutação? É menos 1, certo? Que são 5, 3 e 2. Uma era ímpar, outra era par, ficou ímpar de novo, e é 5. Então, a paridade da permutação produto é o produto das paridades. Né? Porque como que a gente vê isso? Se as duas forem par, eu vou ter um número par de permutações do produto e o 1 com 1 vai dar 1 também. Se as duas forem ímpares, eu vou ter um número ímpar de permutação em uma, um número ímpar de permutações na outra. Quando eu posto 2 números ímpares um do lado da outra, eu tenho um número par de novo. Ou seja, menos 1 com menos 1, que vai dar mais 1. Se uma é par e outra é ímpar, o número total de transposições é ímpar, que é o que aconteceu aqui. Então, eu vou ter mais 1 com menos 1, que dá menos 1, que é a permutação a paridade do produto. Tá? Então, isso aqui fica epsilon alfa', P alfa'. Então, eu posso reescrever essa equação como sendo epsilon alfa 0, que sobrou aqui na frente, N fatorial, e isso aqui vai ser uma soma sobre todas as permutações distintas de novo, epsilon alfa', P alfa'. Então, isso aqui é epsilon alfa 0 vezes o operador de simetrização de novo. Tá? Então, o operador de simetria, de simetrização, se eu aplicar qualquer permutação dele, ele não muda. Mas o de antissimetrização, ele muda, ele troca o sinal ou não, né, de acordo com a paridade de quem eu multipliquei aqui na frente. Se eu multiplicar o A por uma permutação par, não acontece nada. Se eu multiplicar por uma permutação ímpar, aqui é A, né? Aqui é A. Ele troca de sinal. Eu perdi uma pergunta do Luiz aqui. Por que o conjunto inverso é o próprio conjunto? Então, o que acontece é o seguinte, o inverso de cada permutação é distinto. Né? Onde é que deixa eu ver onde é que eu mostrei isso aqui. Tá aqui. Isso. Se eu tenho 2 permutações distintas, o inverso dessa é diferente do inverso da outra. Então, se 2 permutações são distintas, os seus inversos também são distintos. Então, como é que a gente mostrou isso aqui? Eu suponho que eu tenho 2 permutações diferentes, P alfa e P beta, mas cujos inversos sejam iguais. P alfa menos 1 seja igual a P beta menos 1. Vamos supor que isso é verdade. Aí eu multiplico por P alfa dos dois lados, isso aqui vai dar 1,
Isso aqui vai dar P alfa, P beta menos 1. Aí eu multiplico de novo por P beta dos dois lados. Aqui dá P beta, isso aqui some, isso aqui dá P alfa. Isso me levaria a permutação ser a mesma, o que não é. Então, se duas permutações são distintas, os seus inversos são distintos. Então, isso implica no seguinte: se eu pegar o conjunto de permutações todo, P1, 2, 3, P1, 3, 2, P2, 3, 1, etc. Pego as 6 permutações aqui. Para cada uma delas, eu acho o inverso. Então, eu vou fazer o conjunto das permutações inversas. Então, eu sei que essas 6 permutações inversas que eu vou obter aqui, uma é distinta da outra. Elas não podem ser iguais, porque ela corresponde a permutações diferentes. Então, aqui eu tenho as 6 permutações possíveis, e aqui eu tenho 6 outras permutações, todas diferentes uma da outra. Como para 3 partículas só existem 6 permutações, essas 6 que eu vou obter aqui tem que ser as 6 que existem. Então, cada inversa dessa corresponde a uma permutação do grupo original. Então, por exemplo, né, a inversa da identidade é a própria identidade, a inversa de uma troca, de uma transposição, também é ela mesma, porque eu troco e destroco, mas as inversas das permutações que não são transposições, uma vai na outra. E eu obtenho aqui, no final das contas, o mesmo conjunto que eu tinha originalmente. Porque eu tenho que ter 6 coisas distintas, só existem 6 permutações, então tem que ser o conjunto original. Tá mais claro? Legal. Então, muito bem. Outras propriedades importantes, as últimas aqui, antes da gente terminar, é que esses operadores de simetrização e antissimetrização estão definidos dessa forma aqui. Eles são projetores, ou seja, o quadrado deles é ele mesmo, tanto para o S quanto para o A. Então, aqui está uma demonstração de que o S ao quadrado é o próprio S. Então, quem que é o S ao quadrado? Né? Eu pego duas somas daquela e multiplico. Uma soma em alfa, de P alfa sobre N fatorial, uma soma em beta de P beta sobre N fatorial. Então, um desses N fatoriais eu estou deixando aqui para fora. Esse produto P alfa, P beta, então, novamente, eu estou somando sobre todo o beta e para cada beta eu multiplico por um P alfa. Então, essa soma sobre beta, então, isso é sempre usando esses truques, né? A soma sobre beta de P alfa, P beta, é igual, então eu estou somando 6 permutações, né? No caso N igual a 3, cada uma delas eu multiplico por P alfa. O que eu obtenho? 6 permutações distintas. Isso é igual a uma soma em gama sobre P gama. Né? Porque eu vou ter 6 aqui, quando eu multiplico por P alfa, eu continuo tendo 6 e eu sei que cada uma delas é distinta uma da outra. Então, eu vou ter que, novamente, o conjunto de todos os P gamas. Tá? Então, essa soma em beta vai ser uma soma em gama, né? Eu vou trocar a ordem das permutações, que eu estou multiplicando por P alfa, sobre N fatorial. Muito bem, agora você vê que o P alfa sumiu, né? Agora eu não tenho mais alfa. Eu tenho uma soma sobre alfa de 1. O que dá isso? Dá o número de permutações, que é N fatorial. Então, essa soma sobre alfa, aqui, então eu escrevi aqui explicitamente, né? Dá um N fatorial, que é o número de permutações, mato um desses N fatoriais que estão aqui, e eu fico de novo com a soma dos S. Tá? Então, tudo isso é propriedade desse conjunto, né? Esse conjunto de permutações, se eu estou somando as 6 permutações,
eu multiplicar cada uma delas por um P-alfa, eu continuo somando as mesmas 6 permutações, porque uma vai na outra e eu reobtenho o próprio conjunto. Então, elas são projetores, o quadrado é ele mesmo, então se eu projeto uma vez, eu projetar de novo não faz nada, porque eu já estou no espaço projetado. E essas projeções são ortogonais. O produto delas dá zero. Né? Vamos mostrar essa última propriedade e a gente fecha essa parte de álgebra mais chata. Então, deixa eu mostrar, por exemplo, que S vezes A, ou A vezes S, tanto faz, dá zero. Então, como que a gente mostra isso? Ó, o A é isso. Epsilon alfa, P alfa. O S é soma sobre beta, vou usar um outro índice de P beta. Então, aqui eu vou ter 1 sobre N fatorial ao quadrado, 1 para cada lado, soma de alfa, deixa eu ver como eu vou fazer aqui, é epsilon alfa, soma sobre beta, P alfa, P beta, certo? Posso escrever isso dessa maneira. Deixa eu só ver uma coisa aqui, se tem um... não, tem um jeito mais fácil até, na verdade, que é o seguinte, deixa eu... aqui está o A, o S, em vez de abrir o S explicitamente desse jeito, eu vou deixar como S ainda aqui, ó, vezes S. Tá? Vamos deixar assim. Deixa eu apagar aqui embaixo. Então, vamos ver. 1 sobre N fatorial, soma sobre alfa, e eu vou ter agora, ó, epsilon alfa, P alfa vezes S. Ora, nós vimos aqui atrás que P alfa vezes S é o próprio S, certo? Para qualquer permutação. Então, esse cara aqui é o próprio S. Soma sobre alfa, epsilon alfa vezes S. Ora, o S é o operador de simetrização, sai da soma. Sobre alfa, soma de alfa, de epsilon alfa. E essa soma aqui dá zero, porque as permutações do conjunto, metade delas são pares e metade delas são ímpares. Tá? Então, se você olhar nas permutações de 3 partículas, são 6 permutações. 3 são pares, 3 são ímpares. Eu vou ter 3 sinais de 1, 3 sinais de menos 1, e isso aqui acaba dando zero. Tá? Então, sempre o conjunto de permutações, metade delas é par, metade delas é ímpar. E, portanto, esses caras projetam em subespaços ortogonais. Se eu projetar em S e eu tentar projetar em A de novo, dá zero, porque não tem mais nada do subespaço A dentro do subespaço S. Eles são ortogonais. Tá? É isso. E, obviamente, eles não geram a identidade. Né? No caso de duas partículas, novamente, né, a gente tinha o S e o A dessa forma, e se a gente somasse os dois, dava a identidade. No caso de mais partículas, isso não acontece. Né? Existem estados no sistema que não podem ser decompostos numa soma de estados simétricos e antissimétricos. Tá? Depois eu posso voltar nesse ponto aqui, mas esses operadores, em geral, não somam 1. Só no caso de duas partículas é que acontece da soma ser o operador identidade. Tá? Muito bem. Última coisa para fechar. Então, a gente tem esses operadores. Então, vamos voltar aqui para trás para não ficar muito confuso. Então, primeiro, lembra da nossa definição de estados
simétricos e antissimétricos. Um estado é totalmente simétrico se ele não muda com a permutação. E ele é totalmente antissimétrico se eu ganho um sinal correspondente ao sinal da permutação que eu apliquei. Muito bem. Aí nós definimos os operadores de simetrização e antissimetrização, SA. Então, o que acontece com esses caras aqui? Se eu pegar um estado qualquer e aplicar, deixa eu fazer essa última passagem aqui para fechar. Então, como é que eu simetrizo um estado? Eu pego um estado qualquer, eu aplico o operador S, isso aqui é um estado totalmente simétrico. Então, a maneira de gerar um estado totalmente simétrico é aplicar o operador de simetrização. Qual que é a prova? P-alfa S psi dá P-alfa S é o próprio S. Então, isso aqui vai dar S psi. Portanto, esse estado não muda com a permutação qualquer. Segundo, como que eu gero um estado totalmente antissimétrico? Eu pego um estado qualquer e aplico o operador A. Isso aqui é totalmente antissimétrico. Como que eu provo isso? Eu aplico uma permutação arbitrária nesse estado. O que vai dar isso aqui? Vai dar P-alfa psi, e nós mostramos que P-alfa A é epsilon alfa vezes A. Então, isso aqui é epsilon alfa de A psi, que é o que define a propriedade de um estado ser totalmente antissimétrico. Tá? Então, essas propriedades aqui, elas são bem importantes, né? Que o P-alfa vezes S dá o próprio S, mas o P-alfa vezes o A dá epsilon vezes o A. Tá? Então, é isso que garante que um estado qualquer eu posso simetrizar aplicando S ou posso torná-lo totalmente antissimétrico aplicando A. Então, são maneiras de eu gerar estados que são totalmente simétricos ou totalmente antissimétricos. É pegar um estado qualquer e projetar com esses operadores A e S. Tá? Aí eu gero... Diga. Um exemplo disso, por exemplo, no átomo de hidrogênio, se a gente tem 2 elétrons... Não, né? 2 elétrons não podem ocupar mesmo o nível de energia. Mas um exemplo assim que ilustra o que seria a operação de um operador simétrico. Então, eu vou fazer agora, mas, por exemplo, para 2 partículas, a gente... imagina que você tem N igual a 2, que é o exemplo mais simples. Eu vou fazer agora, eu vou enunciar e vou fazer uns exemplos agora. Mas, por exemplo, para N igual a 2, você tem um elétron com spin para cima, você quer construir o estado simétrico de 2 elétrons, um com spin para cima, um com spin para baixo. O que você faz? Você pega um estado qualquer, onde o primeiro elétron está com spin para cima e o segundo está com spin para baixo. Esse estado não é nem simétrico nem antissimétrico. Agora você aplica o S nele. O que é o S nele? É 1/2, 1 mais P2,1 aplicado nesse cara. Então, o que você vai ter? Primeiro, a identidade não faz nada. Então, dá 1 mais 2 menos. Agora, você aplica o P2,1. Você troca as partículas 1 com 2. Então, vai ficar 1 menos 2 mais. Então, isso aqui seria o estado totalmente simétrico de 2 elétrons, um com spin para cima e um com spin para baixo. Se você quiser fazer a mesma coisa com o estado totalmente antissimétrico, você aplica o A no psi. Então, a única diferença é que troca o sinal aqui do P2,1 e você vai ter esse cara aqui. Então, você vê, no estado de cima, se eu trocar a partícula 1 com a 2, não muda nada. No estado vermelho aqui embaixo,
se eu trocar 1 com A2, então aqui se eu trocar 1 com 2, esse cara vira esse, né? Um vira o outro e dá na mesma. Aqui também, né? Se eu trocar 1 com 2, o que acontece? Eu vou ter, trocando as partículas 1 com a partícula 2, né? Vou aplicar, vamos fazer isso direito aqui. Eu vou aplicar o operador de troca nesse estado agora. O que vai dar? Então, eu vou trocar 1 com 2. Então, nesse cara aqui, eu troco 1 com 2. Vai ficar 2 mais 1 menos. Nesse aqui, eu também troco 1 com 2. Então, vai ficar 1 mais e 2 menos. Então, você vê que isso aqui, se eu colocar um sinal de menos em evidência, então eu troco aqui, o que está dentro do colchete é igual ao que estava lá em cima, né? 1 mais 2 menos, menos 1 menos 2 mais. Então, isso aqui é menos o ápice. Então, esse é um estado antissimétrico por troca. Tá? Então, esses operadores, eles mostram para a gente como que eu, a partir de uma construção qualquer, eu fixo as partículas nos seus estados, aí eu aplico esses operadores e eu gero o cara que é totalmente simétrico, totalmente antissimétrico. Eu já vou chegar lá, vou fazer mais uns exemplos já. Então, para que serve tudo isso? Isso serve para o seguinte: existe um postulado na mecânica quântica que é necessário para tratar partículas idênticas para que os resultados das medidas batam com a teoria, que é esse postulado de simetrização. Então, ele diz o seguinte: como o sistema é composto por várias partículas idênticas, seu estado físico deve ser ou completamente simétrico, e nesse caso as partículas são chamadas de bósons, ou completamente antissimétrico, e as partículas então são chamadas de férmions. Não existe estado, um estado desse tipo aqui, não é um estado físico. Então, se esses caras forem férmions, né, então o estado físico desse sistema deve ser esse em vermelho aqui. Tá? Então, os estados físicos, ou eles são completamente simétricos ou completamente antissimétricos. O outro resultado que é muito interessante e totalmente não trivial, é que sempre que as partículas tiverem spins inteiros, elas vão ser bósons e seus estados vão ser completamente simétricos. Sempre que as partículas tiverem spin ser inteiro, elas vão ser férmions com estados totalmente antissimétricos. É o spin da partícula que determina a classe de simetria a qual a partícula está sujeita. Então, isso é um resultado experimental, mas também é demonstrado teoricamente. Isso aqui é chamado de teorema de spin-estatística. Teorema spin-estatística é um teorema que o spin determina esse caráter de simetria estatística. Tem demonstrações dele, se vocês procurarem na Wikipedia, tem uma página que tem uma página interessante sobre esse teorema. A demonstração é difícil, mas tem tentativas de demonstração dentro da mecânica quântica usual. Isso aqui geralmente é demonstrado com teoria de campos, mas tem uma demonstração, não sei quão geral ela dentro da mecânica quântica. Tem um paper do Michael Berry, que tem uma demonstração sobre isso. Eu vou tentar achar essa referência, eu coloco para vocês terem uma ideia do como que isso funciona. Mas a gente pode pensar que isso é um resultado também experimental, né? Sempre que você tem sistemas de partículas inteiras, os estados são totalmente simétricos. Se o spin é semi-inteiro, eles são antissimétricos. Então, isso é um postulado da mecânica quântica, que é importante, porque senão a teoria não bate. Então, deixa eu mostrar para vocês como é que então a gente constrói estados físicos de partículas. Então, o que você faz? Você tem N partículas. Vamos pensar novamente, eu tenho um poço de infinito de potencial, eu tenho meus estados aqui do poço,
eu tenho um sistema de N partículas. Então, eu pego essa base de uma partícula e crio, a partir dela, uma base de N partículas. Então, como que é a base de um sistema de N partículas? Eu coloco as N partículas nesses estados de uma. Coloco a primeira partícula no estado I, a segunda no J, a enésima no estado UK. A partir desse estado, que é um estado, então, onde eu coloquei a primeira aqui, a segunda aqui, a terceira aqui, a quarta aqui, a quinta aqui, eu pego esse estado e agora eu simetrizo ou antissimetrizo. Eu aplico o operador S ou o operador A. Né? Então, o que essa aplicação vai fazer? Ela vai embaralhar essas partículas, vai considerar todas as combinações possíveis, onde as partículas 1 até N estão nesses estados pré-definidos, com a paridade correta, ou totalmente simétrico, ou com o sinal correspondente à paridade da permutação. E depois a gente normaliza. Tá? Então, deixa eu dar uns exemplos aqui para vocês. Então, imagine que você tem duas partículas, uma no estado φ e uma no estado eta. Como que você constrói um estado físico de duas partículas, sendo que uma está em φ e outra está em eta? Então, você primeiro coloca a partícula 1 em φ e a partícula 2 em eta. Ou o contrário, como você quiser. Você constrói um estado, uma partícula no estado, outra partícula no outro estado. Se o sistema for de bósons, você simetriza, aplica o S nesse estado. Então, vai dar 1/2 da identidade mais o P21, que é a troca. Então, fica 1 φ 2 eta mais 1 eta 2 φ. Se for um sistema de dois férmions, você antissimetriza. Então, vai ter o sinal de menos aqui. E aí você normaliza. Né? Para que isso esteja normalizado, esse 1/2 aqui você tem que trocar para 1 sobre raiz de 2, né? Para que a soma dos quadrados dos coeficientes seja igual a 1. Tá? Imagina que agora que esses dois estados sejam o mesmo. Né? Você tem duas partículas no mesmo estado φ. Como que você constrói esse operador? Esse estado físico de duas partículas no mesmo estado φ. Então, primeiro, você parte de U. U é uma partícula no φ e a 2 na φ também. Então, o estado de bóson vai ficar SU. Então, lembra que o S é 1/2, a identidade mais o P21. Que a gente vai aplicar aqui. 1 φ, 2 φ. Ora, como o P21 troca 2 com a 1, vai dar a mesma coisa, né? Porque os dois são estados φ. Isso aqui vai dar um estado mais o outro estado, que dá um fator 2, que mata esse 2, e dá um φ 2 φ. Já está simetrizado. Já não tem o que simetrizar aqui. A simetrização dá o próprio estado, porque já está as duas no mesmo lugar. Agora, se você aplicar o operador A, o que acontece é que isso dá zero, né? Porque você tem 1/2 da identidade menos o P21. Então, a identidade vai dar 1 φ, 2 φ, menos o P21, troca 1 com 2, mas dá a mesma, né? Vai dar 2 φ, 1 φ, que é 1 φ, 2 φ, e isso dá zero. E isso é o princípio de exclusão de Pauli. Dois férmions não podem ocupar o mesmo estado individual. Se você tentar colocar dois férmions no mesmo estado, como esse estado tem que ser antissimétrico, isso aqui dá zero. Tá? Então, dois férmions não podem ocupar o mesmo estado, mas dois bósons podem. Não tem problema nenhum com os bósons. Vamos pegar 3 partículas agora. Vamos fazer a mesma coisa com 3 partículas. Fica um pouco mais longo, só para a gente ver a álgebra. Então, primeiro, 3 partículas em estados distintos. Uma em φ, uma em eta e outra em ômega. Então, como é que você constrói os estados dessas partículas? Então, você põe a primeira em φ, a segunda em eta, a terceira em ômega, ou você pode pôr, tanto faz, né? Ou você põe a primeira em ômega, a segunda em φ,
a terceira em eta, tanto faz, você distribui as partículas uma em cada estado, e aí você simetriza ou antissimetriza. Tá? Então, se você simetrizar, vão ter os 6 operadores aqui de simetrização, então vai ficar 1 φ, 2 eta, 3 ômega. O que eu estou fazendo aqui? Aqui eu estou trocando a 1 com 2, deixando a 3 fixa, 1 eta, 2 φ, 3 ômega, blá, 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 blá. São 6 combinações possíveis, você soma tudo. Se for fermions, algumas dessas permutações vão ter paridade negativa. Por exemplo, quando aqui eu estou deixando a partícula 3 fixa, né? Estou trocando a 1 com a 2. Isso é uma única transposição, então paridade -1. Aqui eu estou deixando a 2 fixa, trocando a 1 com a 3. Então também uma transposição, paridade -1 e assim por diante. Então você gera ou um estado simétrico ou um estado totalmente antissimétrico. Normaliza, a normalização é jogar uma raiz quadrada aqui na frente para que a soma dos quadrados das amplitudes seja igual a 1. Tá? Então, aí você cria estados totalmente simétricos de bósons ou estados totalmente antissimétricos de férmions. Para férmions, tem uma maneira prática de gerar esse estado, que é o chamado determinante de Slater, que é o seguinte: você, para gerar essa combinação aqui, a gente cria um determinante onde você coloca partícula 1 em φ eta ômega, depois partícula 2 em φ eta ômega, partícula 3 φ eta ômega e calcula o determinante. Então, quando você calcular o determinante disso aqui, vai dar ó, esse com esse, vai dar 1 φ, 2 eta, 3 ômega. Aí vai dar esse daqui, mais 1 eta, 2 ômega, 3 φ, etc. Vai dar, por exemplo, esse termo aqui que vai dar negativo. 1 ômega, 2 eta, 3 φ. E você pode mostrar que os sinais aqui que aparecem no determinante são os sinais corretos das permutações que você precisa. Tá? Então, em vez de montar esse negócio todo aqui explicitamente, dá para escrever para um sistema de férmions um determinantezinho. Então, você põe a partícula 1 em cada um dos estados, partícula 2, partícula 3, calcula o determinante e você, com isso, gera um estado totalmente antissimétrico. E aqui é fácil ver que, se 2 estados coincidem, por exemplo, se eta é igual a φ, eu vou ter 2 linhas iguais e o determinante dá 0. Então, você não pode colocar nunca 2 férmions no mesmo estado, que aquele estado antissimétrico dá 0. Tá? Vamos lá. Me interrompam aqui, por favor, se vocês quiserem. Eu quero chegar em 2 exemplos simples aqui na frente. Mas então você vê, como que é o espaço de estados desses sistemas, né? Então, aqueles estados que a gente inicia para antissimetrizar, né? Você pega um estado onde você distribui uma partícula em cada estado, isso forma um espaço, que é o espaço dos QETs de 3 partículas, por exemplo. Então, o conjunto desses estados todos aqui, onde você distribui a partícula 1, 2 e 3 em todos os estados possíveis, forma seu espaço de QETs, que eu vou chamar de epsilon. O espaço dos QETs completamente simétricos é um subespaço desse cara, né? São combinações lineares apropriadas desses caras, formam um subespaço de estados totalmente simétricos, e tem um espaço dos estados totalmente antissimétricos. E esses espaços, a soma deles não dá esse daqui, né? Por exemplo, esse estado 1 φ, 2 eta, 3 ômega, isso aqui, né, um QET sozinho desse aqui, 3 ômega, ele não pertence a epsilon S, ele não é simétrico, se eu trocar 1 com 2 não dá a mesma coisa, e ele também não pertence a epsilon A.
Então, o espaço dos quetes matemáticos é muito maior do que o espaço dos quetes físicos, que são só as combinações simétricas ou antissimétricas. Tá? Então, você tem uma restrição na natureza que diz que os estados têm que ter essas propriedades, senão não funciona. Se você tentar insistir em usar um estado que não tem assimetria, a sua conta vai dar errado, não bate com a sua medida. Certo? E como é que fica o processo de medida, né? Como que você mede quantidades? Então, se você tem um sistema de bósons, o seu estado está sempre nesse subespaço simétrico, e depois que você fizer uma medida qualquer, o estado vai colapsar para um estado que também tem que ser simétrico, tá? Porque continua sendo um sistema de bósons, antes da medida e depois da medida, e a probabilidade da medida, né, se você tem um psi colapsa para U, a probabilidade dessa medida abstrata é o módulo desse produto escalar ao quadrado. Tá? Idem se você está no estado antissimétrico. E os observáveis que você consegue medir, eles têm que ser todos simétricos. Né? Então, só a Hamiltoniana, por exemplo, se é um problema de 3 partículas idênticas, então a Hamiltoniana tem que ser energia cinética das 3, a mesma massa, e a interação da 1 com a 2, da 1 com a 3, da 2 com a 3 tem que ser toda igual, não pode ter nenhuma diferença, né? Porque, afinal de contas, são, por exemplo, 3 elétrons. Né? Se você tem um sistema de 3 elétrons, eles são idênticos, você simplesmente chama esse aqui de 1, esse aqui de 2, esse aqui de 3, então você tem R1, R2, R3, a sua Hamiltoniana não deve depender de quem você chamou de 1, quem você chamou de 2, quem você chamou de 3. Ela tem que ser totalmente simétrica, ela tem que comutar com o operador de permutação. Qualquer permutação aqui tem que levar no mesmo operador. Tá? Senão, você teria uma maneira de saber quem que é a partícula 1, quem que é a 2, quem que é a 3, e você não tem porque elas são idênticas. Tá? Então, todos os observáveis físicos têm que ser caras simétricos. Então, por exemplo, a posição do centro de massa, 1/3 da soma dos R's, o momento total, momento angular total e assim por diante. Então, tudo tem que ser simétrico porque as partículas são indistinguíveis. Então, vamos fazer o seguinte. Só a última coisa antes de eu fazer umas aplicações bem simples. A evolução temporal preserva a simetria. Tá? Então, se você prepara um estado simétrico no tempo t0, a evolução temporal vai dizer que o psi de t vai ser sempre simétrico para qualquer t. Ele não vai sair desse subespaço de simetria. E mesma coisa para o estado antissimétrico. Tá? Então, se você prepara um estado com a simetria apropriada, a evolução temporal pela equação de Schrödinger preserva essa simetria. Tá? Então, deixa eu mostrar essa propriedade aqui. Então, vamos fazer o caso simétrico. Né? Então, você prepara um estado no subespaço simétrico. Então, ele tem a simetria de bósons. Aí eu quero olhar a equação de Schrödinger desse cara. E H cortado de psi dt é igual a H psi. Eu sei que o H é um operador simétrico. Tá? O H é simétrico, ele comuta com qualquer permutação. Todo mundo aparece no mesmo pé de igualdade ali. Então, essa equação aqui eu posso integrar por um tempo curto. Né? Eu vou escrever ela assim, ó, d psi dt, vou passar o IH cortado para o outro lado, H psi, e eu vou fazer uma integração, vou transformar essa derivada numa derivada assim, psi de t mais dt menos psi de t sobre dt. Tá? Então, eu vou escrever a derivada
o limite, né, onde dt vai a zero dessa diferença. Então, olha, passa o dt para o lado de cá, e a gente pode escrever o psi de t mais dt. Então, eu vou multiplicar por dt do outro lado e passar o psi de t para lá. Isso, H cortado, dt, H, psi de t. Então, muito bem. Então, vamos supor que eu vou aplicar isso aqui para t igual a t0, que é o meu tempo de preparação, e o psi de t0 é simétrico. Então, o psi de t0 mais ΔT vai ser o psi de t0, H, psi de t0. Agora, eu vou multiplicar dos dois lados pelo operador Pα. Então, quem que é Pα psi de T0 mais dt? Então, vai ser Pα psi, faltou o cat aqui, psi de T0, e eu vou multiplicar por Pα aqui também. O que vai dar isso aqui? Bom, Pα psi de T0 é o próprio psi de T0, porque eu preparei o estado no estado psi-s. Tá? Então, para qualquer alfa, Pα psi de T0 é o próprio psi de T0. Ele é totalmente simétrico. Então, isso aqui me retorna isso. Aqui eu fico menos IH cortado dt, Pα-H. Ora, Pα comuta com H, porque H é totalmente simétrico, certo? Eu posso permutar qualquer coisa que ele não muda. H comuta com Pα, então ponho o H para frente, o Pα vai aplicar no psi de T0 e vai dar de novo o psi de T0. Então, o que a gente obteve aqui? Psi de T0 menos IH cortado dTh psi de T0. Isso aqui é, pela nossa definição, o psi de T0 mais dt. Certo? Então, o Pα aplicado nele dá ele mesmo e ele continua totalmente simétrico. Tá? Então, pelo fato da newtoniana ser simétrica, ela comuta com o operador de permutação, qualquer permutação que eu faço dá ela mesma, e isso faz com que a equação de movimento preserve a simetria do problema. Tá? Se o psi fosse antissimétrico, né, o que aconteceria é que Pα psi seria o epsilon alfa psi e a coisa ia funcionar do mesmo jeito. Tá? Então, você preserva a evolução temporal, preserva a simetria da partícula. Muito bem, então vamos fazer duas aplicações simples aqui para a gente ver as implicações que isso tem na prática. Perguntas. Então, deixa eu, só antes de aplicar, né, deixa eu fazer um super resumo aqui do que a gente fez, o que essa teoria toda, né, tá tentando descrever para a gente. Né? Só um resumo bem rápido aqui. Então, primeiro, eu vou começar de trás para frente. Né? Eu tenho o postulado de simetrização. Então, os estados da natureza, ou eles são totalmente simétricos, ou eles são totalmente antissimétricos, e isso depende do spin. Spin inteiro, spin semi-inteiro. Segundo, dado como que você constrói estados desse tipo? Construção de estados. Então, você cria primeiro um estado base, onde você coloca distribui as suas partículas de uma maneira qualquer, nos níveis de energia que você tem, ou na base que você tem do operador que você escolheu. Então, isso aqui é um estado inicial para a gente começar a construção, e depois a gente constrói o estado simétrico aplicando o operador S no estado U,
ou aplicando o operador A no estado U. E tem que normalizar também. Então, essa construção me garante que esse estado vai ser necessariamente simétrico. Então, para qualquer P-alfa, ele me retorna o próprio estado. E esse aqui, ele vai retornar a paridade da permutação vezes o estado. Tá? Então, eu tenho uma maneira prática de construir estados com a simetria correta. Então, esses operadores eles têm uma série de propriedades, né, que a gente foi desenvolvendo para chegar nessa construção. Tá? O S é a soma, só para terminar. S, então, é a combinação de todas as permutações possíveis, 1 sobre n fatorial. E o A é a mesma coisa, só que a gente inclui aqui a paridade da permutação, que é o número de transposições que são necessárias para gerar essa permutação, né, para o ímpar. Muito bem. Então, vamos fazer alguns casos. Isso, então. Boa pergunta aqui do Daniel, né? Aquela lá na frente, nós temos essa motivação, né, que eu queria medir a probabilidade de 2 elétrons estarem no estado mais. Então, dado que os elétrons, eu tenho 2 elétrons, um com spin Sz+, outro com Sz-, qual que é a probabilidade de eu medir o Sx dos 2 elétrons e dar os 2 mais? Essa probabilidade tem que ser 0. Isso aqui tem que ser 0. Não existe essa probabilidade, né? Esse não é um estado possível. Então, essa probabilidade tem que ser 0, portanto, beta tem que ser igual a menos alfa, e isso implica que o estado vai ser antissimétrico. Tá? Exatamente isso. Tem um detalhe importante aqui, não é um detalhe, é uma coisa importante que eu estou aqui, por enquanto, não levando em consideração, que é o seguinte, então deixa eu, antes de eu mostrar a aplicação, ainda nesse caso, o estado de 2 elétrons que eu estou considerando ali, então eu estou dizendo que o estado físico de 2 elétrons seria esse aqui, mais, menos, 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 mais, é o estado antissimétrico. Tá? Então, a probabilidade de eles estarem no mesmo estado vai ser 0. Agora, pensa que eu tenho 2 elétrons num poço de potencial. Vamos esquecer a interação entre eles por enquanto, mas imagine que eu tenho um poço de potencial e eu coloco 2 elétrons aqui. Ó. Então, a função de onda desses elétrons também tem uma parte espacial. Né? Eu posso, então, imagine que eu tenho um elétron aqui no nível 1 e um elétron no nível 3. Qual que é a função de onda desse sistema? Vai ser o seguinte, vai ser 1 sobre raiz de L, seno de πx sobre A, que é o nível 1, vezes a função de onda do nível 3, que vai ter um outro raiz de L, então essa raiz some, seno de 3πx sobre A, vou colocar y, né, coordenada y para... Vamos chamar de x1 e x2, vai ficar mais explícito. x1 e x2, então um elétron no nível 1, um elétron no nível 3, o elétron no nível 1 com spin para cima, o elétron no nível 2, no nível 3 com spin para baixo. Certo? Aqui é um spinor, certo? Então, isso aqui seria o estado U. Certo? Eu coloco um elétron nesse cara com spin para cima, outro no nível 2 com spin para baixo. Agora, eu simetrizo. Quem que é o psi-s agora? Vai ser, já vou normalizar, aquele meio, vou já colocar 1 sobre raiz de 2. Então, eu vou ter 1 sobre L, seno de πx1 sobre A, seno de 3π x2 sobre L, né, não A. Vamos chamar de A, todo mundo mais fácil. É o tamanho do poço. Sobre A mais menos 1 sobre A, seno de π x2 sobre A, seno de 3π x1
sobre A menos mais. Tá? Então, esse aqui é o estado totalmente antissimétrico, partícula X em 1, partícula, né, uma partícula no nível 1, uma partícula no nível 3, e elas estão com spin trocados. Tá? Então, se eu trocar uma partícula com outro, um termo vai no outro, eu ganho sinal de menos, ele está simétrico. Note que, nesse caso, eu posso colocar as partículas no mesmo nível. Eu posso colocar as partículas no nível, as duas no nível 1. Então, se eu colocar as duas partículas no nível 1, eu posso ter... então, tem dois casos particulares, né? As duas no nível 1. Então, qual que seria o estado antissimétrico dessas partículas? 1 sobre A. Peraí, deixa eu escrever isso direito. Seno de πx1 sobre A. Seno de πx2 sobre A. As duas estão no nível A, certo? Mas uma está com spin para cima, outra está com spin para baixo. Esse estado continua sendo totalmente antissimétrico. Eu troco 1 com 2, esse cara não muda, isso aqui ganha um sinal e beleza. Segunda coisa, eu posso colocar as duas com spin para cima, desde que elas estejam em níveis diferentes. Então, eu posso ter um estado antissimétrico, que também é assim, ó. As duas estão com spin para cima, então a parte de spin é assim, mas a parte espacial é πx1 sobre A, πx3 sobre A, menos πx2, 3x2 sobre A, né, o nível 3, sobre A, seno de 3πx1 sobre A. Tá? Então, aqui também, se eu trocar 1 com 2, esse cara não muda, mas esse aqui troca o sinal. Então, em geral, quando você tem componente de spin e componente espacial, o conjunto tem que ser antissimétrico. Se você esquece a parte espacial, então, com certeza, os spins têm que estar no estado de singleto, certo? Se você está com a componente espacial antissimetrizada, aí você pode colocar os dois spin para cima, né? Isso aqui seria colocar uma partícula aqui e a outra aqui, antissimetrizando a parte espacial, beleza. Esse aqui seria colocar as duas partículas no nível 1, uma com spin para cima, a outra com spin para baixo, e aí tem que ser o estado singleto. Ok, deixa eu fazer então rapidinho essas duas aplicaçõezinhas aqui, e está ficando meio tarde. Então, olha só, imagina que eu tenho N partículas idênticas não interagentes. Tá? Então, tipo, novamente, aquele probleminha, eu tenho um poço infinito aqui de potencial, ou qualquer um oscilador harmônico, qualquer coisa, eu coloco as partículas aqui e elas não interagem uma com a outra, eu esqueço a interação entre elas. Então, H1 é o... H1, H2, a hamiltoniana é a soma das energias, né? A soma das hamiltonianas. Então, por exemplo, cada uma desses Hs é um poço, cada partícula enxerga o mesmo poço, ou um oscilador harmônico, e eu tenho os níveis de energia desse sistema. Então, para bósons, como é que eu faço? É o que eu estava falando, você escolhe uma distribuição das partículas, põe a partícula 1 no nível 1, a 2 no nível 2, etc., e antissimetriza, e simetriza esse estado U que você criou. Então, pega um estado U qualquer, simetriza, e você tem o psi-s. Qual que é a energia desse estado? Então, se eu aplicar H nesse estado, o que eu vou obter? Ora, quando eu aplicar H aqui, vamos ver aqui se a gente consegue enxergar isso sem escrever muito. Se eu aplicar o H nesse estado, eu vou aplicar o H, então o H é simétrico, ele comuta com P-alfa, eu posso jogar ele aqui para frente, eu vou ter o H aplicado nesse estado.
E o H é a soma das energias, né? Então, H aplicado nesse estado, vai ficar melhor eu abrir um slide aqui, senão vai ficar apertado. H aplicado nesse estado, 2, Φ2, etc. O que vai dar? Esse H é H1 mais H2 mais HN, atuando nesse cat todo aqui. Então, o H1 vai atuar no seu estado, certo? Aqui é um estado produto direto, então H1 atua aqui. Vamos chamar, não é necessariamente o primeiro estado, né? É um estado N1, é um estado N2, um estado N3, qualquer que sejam esses estados. Então, H1 atua aqui e vai dar N1. E só. O H2 atua no 2 e vai dar N2. Até o HN, que atua no último estado. Tá? Então, cada Hzinho atua no seu subespaço, pega a energia daquele nível, retorna ao mesmo estado. Então, eu vou ter a soma das energias aqui. Tá? Então, a energia desse estado é a soma, eu ponho uma partícula em cada nível, soma as energias, essa é a energia do estado de N partículas. E o estado fundamental, se for um sistema de bósons, qual que é? É eu colocar todas as partículas no nível 1. Então, o estado fundamental é eu colocar as N partículas aqui no nível 1. Eu tenho todo mundo com a menor energia, então a energia do estado fundamental é N vezes a energia de uma partícula. Tá? Põe todo mundo aqui, somo da N epsilon para bósons. O que acontece para férmions? Ora, para férmions, a gente sabe que não pode colocar todo mundo no mesmo estado. A gente não pode repetir estados, né? As partículas têm que estar uma em cada estado. Então, se eu tenho N estados aqui, e eu não posso colocar duas partículas no mesmo estado, tem uma sutileza aqui que depois eu vou comentar, mas eu posso colocar, então, uma partícula aqui, a outra partícula aqui, a outra partícula aqui, a outra aqui. Eu não posso colocar duas no mesmo nível, certo? Então, qual que é o estado fundamental? É a primeira na 1, a segunda na 2, a terceira na 3, até a última na N. Então, a energia do estado fundamental é a soma dessas energias todas. E que é bem maior do que no caso dos bósons, que eu posso colocar todo mundo no fundamental. Aqui eu não posso, eu tenho que ficar empilhando as partículas para não repetir estado. Então, a menor energia que eu tenho é a soma das N energias, e a última energia, o último nível ocupado, é em geral chamado de energia de Fermi. Tá? É o último nível ocupado no estado fundamental de férmions. Só um detalhe aqui, se a gente levar em conta explicitamente o spin, a gente pode, em princípio, colocar duas partículas por nível, né? Uma com spin para cima, outra com spin para baixo. Uma com spin para cima, outra com spin para baixo. Porque ela vai estar no mesmo nível espacial, mas no estado de spin distinto, né? Então, depende de como a gente inclui spin ou não, mas, de qualquer forma, você não pode repetir estado. Você tem que ir mudando de estado a cada férmion que você coloca. E, finalmente, deixa eu falar, então, sobre... Isso aqui é super importante, né? Um sistema de bósons, né? Você pode colocar tudo no estado fundamental. Então, isso aqui é o fundamento da condensação de Bose-Einstein, né? Você pode, num sistema de partículas de spin inteiro, por exemplo, o hélio 4, que são bósons, você pode condensar o hélio 4, ele vira um supercondutor. Você pode colocar todo mundo em estado fundamental e evitar as excitações para outros estados. Então, eles ficam todo mundo ali, eles não saem dali. Isso acaba criando essas propriedades supercondutoras. Em sistema de férmions, por exemplo, o hélio 3,
ele é um férmion e isso não acontece. Ah, não, é uma aproximação, ela não é boa, ela é péssima, na verdade, é só assim, um exemplo ilustrativo mesmo, né? Porque se forem elétrons, né, o elétron se repele, a interação coulombiana é muito forte, não dá para desprezar. Isso aqui é um exemplo bem acadêmico mesmo, né? Mas, por exemplo, num átomo de 2 elétrons, né? Por exemplo, o átomo de hélio com 2 elétrons, como que você espera que seja o estado fundamental, né? O estado fundamental, você quer que os 2 elétrons eles fiquem o mais longe possível um do outro, né, para minimizar a repulsão coulombiana, né? Então você espera ter como é que é a história aqui? Esses elétrons eles ficam como é que é? Você tem agora eu esqueci, tem um argumento aqui que está me fugindo agora, mas por exemplo, num átomo de hélio, o estado fundamental tem tipicamente os elétrons em posições opostas do espaço, justamente para minimizar essa interação coulombiana. Tem um exemplo legal aqui, mas agora não está me ocorrendo. Mas essa aproximação é péssima, tá? É só para ilustração mesmo aqui. Então, só para terminar, fazer uma última aplicação aqui sobre medidas, né? Então, imagina o seguinte, eu tenho um sistema de 2 partículas, uma partícula está no estado φ e a outra no estado eta, e eu quero medir um operador B, tá, sobre essas partículas. E eu quero calcular qual que é a probabilidade de eu encontrar os valores Bn e Bm para esse par de partículas. Tá? Então, tem 2 partículas nos estados φ e eta. Eu vou fazer uma medida do operador B e eu quero encontrar os resultados Bn e Bm. Tá? Não importa qual das partículas está no estado φ e no estado eta, certo? Tem que simetrizar. E não importa qual delas vai estar com B igual a Bn ou B igual a Bm. Eu quero obter esse par de resultados Bn e Bm. Então, o que eu faço? Eu construo o estado inicial simétrico. Então, coloco uma no φ, 2 no eta e simetrizo. Tá? Então, o epsilon aqui vai ser 1 para bósons e menos 1 para se forem férmions. Tá? Vou deixar o caso genérico aqui. Então, simetriza ou antissimetriza, dependendo se é bóson ou se é férmio. O que acontece depois da medida? O sistema vai colapsar, a partícula 1 vai estar no alto estado de B com alto valor Bn e a 2 com Bm. Só que eu não sei quem é quem. Esse estado depois da medida também tem que ser um estado com a simetria correta. Tá? Então, depois da medida, o estado colapsa para essa simetrização do resultado possível. Tá? Então, construo um estado e simetrizo de acordo. Qual que é a probabilidade da medida? Ora, é o módulo quadrado desse overlap, né? De eu pegar esse estado final, qual que é a probabilidade do φ eta estar no B1, no Bn, Bm. Então, eu faço o produto escalar, então é o módulo quadrado. Então, aquele 1 sobre raiz de 2 que aparece em cada canto aqui vai virar 1 meio. Eu vou ter esse cara Bra, 1UN, 2UM, conjugo aqui a permutação, certo? 1 mais epsilon 2, T1, 2. Então, esse aqui é o estado, é o Bra do resultado da medida. Isso aqui é o ket do estado inicial. E aí tem que fazer essa conta. O que dá esse produto aqui? Ó? Primeiro, o P21 é hermitiano, P21 é o próprio P21. Então, eu tenho 1 com 1 dá 1. Esse com esse dá epsilon ao quadrado. Epsilon ao quadrado é sempre 1, certo? Porque epsilon é mais ou menos 1. E P ao quadrado é 1. Então, esse produto aqui é 1. Esse produto também é 1, porque epsilon ao quadrado é 1 e P21 ao quadrado é 1 também. E aí eu vou ter
P21 aqui, epsilon P21 mais epsilon P21 dá 2 epsilon P21. Tá, então, esse 2 aqui mata com esse meio, e eu vou ficar, então, 1UN, 2UN, 1 mais epsilon P21, 1 φ 2 eta, módulo quadrado. Tá, então, só simplificando esse produto de operadores aqui no meio. E agora eu abro isso aqui, né? O 1, então, fica 1N com 1 φ 2 eta, e aqui fica o epsilon, onde eu vou trocar o φ com eta. Então, fica 1N, 2N, 1 eta, 2 φ. Módulo quadrado de tudo isso. Então, você vê que a probabilidade da medida tem um termo de interferência, né? É o quadrado desse termo. Então, é como se a partícula 1 tivesse em φ e eu medisse o N, e a 2 tivesse em eta, eu medisse o N, mais o quadrado desse termo. Então, o quadrado desse termo, o epsilon quadrado é 1. Então, é como se a 1 tivesse em eta, eu medisse o N, e a 2 tivesse em φ, eu medisse o N, mas tem os termos cruzados aqui de interferência. Tá? Então, você vê, se as partículas fossem distinguíveis, eu não teria esse cara, né? Porque eu digo, ó, uma partícula está em φ, a outra está no eta. Tá? Então, eu vou medir o N em φ e o M em eta, ou eu vou medir o contrário, né? O N em eta e o M para a partícula que estava em φ. E eu só tenho essas duas contribuições. Então, se elas são distinguíveis, eu somo sobre as degenerescências. Qual que é a degenerescência? Eu não sei se a partícula 1 está em φ ou se é a 2 que está em φ. Certo? Mas, como as partículas são idênticas, a probabilidade da medida dá termos cruzados aqui. E isso fica mais evidente se a gente pega o M igual ao N, né, que só vale para bósons, certo? Então, se o meu estado final for o mesmo, né, então eu faço a mesma pergunta, mas com o estado depois da medida igual. Bn 2 dn. Aí esse estado já é simétrico, né? Não preciso simetrizar, aí já está simétrico, então só tem que fazer o produto escalar desse com esse daqui e tomar um módulo quadrado. Então, ó, fica ó, ele que já está simétrico, vezes o estado inicial simetrizado, módulo quadrado. Então, nesse caso, você vê, ó, o 1 vai ficar a contribuição 1UN, 2UN, 1 φ 2 eta, que eu estou abrindo aqui, né? Φ escalar o N, eta escalar o N. E o segundo, eu vou trocar as partículas 2 com a 1. Então, a 1 vai ficar no eta, então vai ficar eta o N, φ o N, dá a mesma coisa, certo? Né, porque aqui eu tenho o mesmo estado. Esses dois termos se somam, dá o fator 2. 2 ao quadrado dá um 4, que mata a metade e dá 2 vezes isso. Tá? Então, você vê, se eu tivesse duas partículas distinguíveis, eu faço essa pergunta. Uma partícula está no estado φ, a outra está no estado eta. Qual que é a probabilidade de eu medir U e dar o N para as duas? Ora, a probabilidade do φ está no N, vezes a probabilidade do eta está no N. Certo? É o produto dessas duas. E, na verdade, a medida correta dá o dobro disso. Né? Tem um fator 2 que aparece aqui, devido à propriedade de simetria. Então, é um fator importante, né? Facilmente mensurável em medidas. Tá? Então, só para enfatizar, né? Quando você faz medidas, tanto o estado inicial você tem que considerar um estado com a simetria apropriada, mas o resultado que você quer da sua medida também tem que estar no subespaço correto, porque a função vai colapsar para um estado físico. Tem que ter a simetria correta. Então, você simetriza antes da medida, simetriza o que você espera depois da medida, e aí você calcula a probabilidade disso ocorrer. Tá? Então, tipicamente, você vai ter termos de interferência nesse cálculo, que é um resultado do fato das partículas serem idênticas, dessa propriedade de simetria. Certo? Então,
É isso, eu sei que é meio rápido, né? Isso aqui é uma visão bem corrida de tudo isso, né? Mas se eu puder, só para fechar, voltar aqui no meu resumo e completar esse resumo, né? Então, o postulado da simetrização, estados físicos têm que ter a simetria correta, a gente sabe como construir esses estados, e um último slide aqui seria como a gente faz medidas, né? Como que a gente, dado essas propriedades, você tem a questão de medidas. Então, primeiro, os operadores que você dessa teoria têm que ser simétricos, independente de você ter bósons ou férmions, os operadores são sempre simétricos, eles sempre comutam com o operador de permutação. Os estados iniciais têm que ser simétricos ou antissimétricos, certo? Porque esse é o postulado. E o resultado da medida, o resultado após a medida, então a função de onda colapsa para um estado φ após a medida, esse estado φ também tem que ter a simetria correta. Tá? Então, a probabilidade da medida é φ psi módulo quadrado, onde tanto o estado φ quanto o estado psi tem que estar simetrizado apropriadamente. Tá? Ops, só um segundo. Desculpa que alguém ligou aqui no meu celular. Certo? Então, esse é o resumo aqui. Só um segundo, desculpem aqui a... Tá, então, isso fecha essa introdução. É bem rápido, né? Bem resumido, mas na segunda-feira eu vou tentar fazer um ou dois exemplos um pouquinho mais detalhados dessa teoria. Vou fazer um pouquinho também da parte de teoria de perturbação dependendo do tempo, e aí eu acho que a gente tenta amarrar as pontas aqui. Perguntas, algum comentário? Então, as implicações mais importantes dessa teoria são na questão, então, para bósons. Né? Então, primeiro, você aprende com uns experimentos, né, que os estados das partículas eles não podem ser qualquer coisa. Eles têm que ter a simetria correta. Ou eles são totalmente simétricos, ou eles são totalmente antissimétricos. Estados totalmente simétricos, que são estados de bósons, você pode... Então, qual que é a implicação mais importante disso? É que você pode, em princípio, se você considera estados não interagentes, por exemplo, você pega o sistema o hélio 4. O hélio 4 é um bóson, e ele o spin dele é inteiro. E ele é um cara basicamente neutro, né? Um átomo neutro. Então, aí sim você pode desprezar interações entre esses átomos. As interações são fracas. Então, nesse caso, você pode resfriar um gás de hélio 4 de tal forma que todo mundo vá para o mesmo estado fundamental. Então, você tem isso que a gente chama de condensação de Bose-Einstein, todo mundo cai para o estado fundamental, e se você controlar o sistema, você faz com que a temperatura seja tão baixa que a probabilidade de você excitar um bóson para o estado de cima seja muito pequena. Então, eles se comportam como uma coisa macroscópica, como se todo mundo tivesse no mesmo estado físico. Você pode colocar montes de átomos no mesmo estado quântico fundamental. E isso vai levar às propriedades de supercondutividade e superfluidez. No caso de férmions, ao contrário. Né? No caso de férmions, você descobre que você não pode colocar todo mundo no mesmo estado. Então, um sistema de um átomo, por exemplo, de muitos elétrons,
o átomo vai ficando grande, porque o primeiro elétron vai estar lá dentro, no seu estado fundamental, o segundo você vai ter que colocar mais para fora, o terceiro mais para fora, então o átomo vai ficando grandão. Então, esses sistemas de ferro, por exemplo, um gás de elétrons que você prepara num material semicondutor, por exemplo, ele vai ter essa propriedade. A energia do gás não pode ser muito baixa. Você tem os elétrons, cada um ocupando uma energia, até a energia de Fermi. A menor energia do sistema é uma energia alta. Então, isso tem bastante implicações na física. E outras coisas são essas propriedades de medida, né? Que se você faz a medida do jeito errado, se você faz uma medida para partículas idênticas, você pode obter fatores que não batem com a sua teoria, né? Então, aqui, dois bósons no mesmo estado físico, a probabilidade de você medir dois bósons e obter o mesmo valor aqui de um certo operador tem um fator 2 em relação ao que você esperaria se as partículas fossem distinguíveis, né? Então, isso tem consequências importantes, sim. Aqui a gente está vendo assim, muito pouco, né? Basicamente, como que a gente formaliza a construção desses estados e algumas das implicações mais básicas, assim, mas isso vai longe aí, em termos de implicações.